Bom, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos ver a configuração de um artigo, tá? De acordo com as normas ABNT, ok? Eu estou seguindo aqui o manual de TCC do Centro Paula Souza, tá? Então vou começar a fazer a configuração, tá? Eu estou abrindo aqui, ó, o manual de TCC para fazer a comparação, tá? Enquanto eu vou configurando, eu vou mostrando para vocês a norma BNT correspondente da configuração que eu estou fazendo no momento. Tá? As configurações, a aplicação das normas ABNT no artigo é ligeiramente mais simples que na monografia. Tá? A monografia tem vários elementos que não tem no artigo, tá? Por exemplo, o artigo você não tem capa, você não tem folha de rosto, você não tem sumário, você não precisa fazer paginação, tá? Então tem vários elementos que no artigo é mais simplificado, ok? Mesmo assim, tem as suas complexidades, tá? Que é o que a gente vai ver agora nesse vídeo, beleza? Então espera um pouquinho que eu já estou abrindo aqui as normas do Centro Paula Souza. Bom, pessoal, isso aí, ó, é o manual para a elaboração do trabalho de conclusão de curso das escolas técnicas do Centro Paula Souza, né? Isto é, manual de TCC do Centro Paula Souza, tá? Isso aqui foi feito especialmente para as escolas técnicas, tá? Para as ETECs. Então eu vou colocar lá na página onde fica as normas para artigo. Bom, pessoal, então aqui, ó, estamos na página 45, tá, do manual de TCC do Centro Paula Souza, pessoal. Então tá aqui, ó, item 2.4, artigo científico, tá? Então ele fala aí, ó, de acordo com a BNT NBR 6022 de 2003, são apresentadas as seguintes definições para artigo. Olha aqui, publicação periódica científica impressa, tá? É um dos tipos de publicação seriadas, que se apresenta sob a forma de revista, boletim, anuário, etc., editada em fascículos com designação numérica e ou cronológica em intervalos prefixados, né, que é periodicidade, por tempo indeterminado, com colaboração em geral de diversas pessoas, tratando de assuntos diversos dentro de uma política editorial definida e que é objeto de número internacional normalizado. Então, pessoal, tem três tipos de artigo, tá? Você tem aí o artigo científico, tá? O que é o artigo científico? É parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Você tem o artigo de revisão. O que é isso? É parte de uma publicação que resume, analisa e discute informações já publicadas. E tem o artigo original, tá? O que é o artigo original? É parte de uma publicação que apresenta temas ou abordagens originais. Então, no caso da ITEC de Sapopemba, quando vocês forem entregar a documentação de TCC, vocês têm que entregar um artigo de revisão, tá? Ok? Mas a formatação, pessoal, é a mesma para qualquer um desses três tipos de artigo. Beleza? Muito bem. Então vamos colocar aqui na parte onde tem os elementos, tá? Os elementos de um artigo, tá? Aqui, ó. Esses elementos aqui do artigo, pessoal, eu já passei para vocês, tá? Naquele vídeo Word ABNT parte 1,
tá? Então, eu passei todos esses elementos para vocês, tá? Os textos pré-textuais, tá? Que são todos elementos obrigatórios, tá? Que tem aí o título, subtítulo, nome, resumo, né? E as palavras-chave na língua vernácula. Os elementos textuais, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. E os elementos pós-textuais, tá? Que aí compreende o título e subtítulo em língua estrangeira, tá? Resumo em língua estrangeira, palavras-chave em língua estrangeira, tá? E referências, que são os elementos obrigatórios, ok? Muito bem, então vamos começar aqui a nossa formatação. Vou começar aqui, ó. Essa parte que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu até aumentar aqui para ficar melhor a visualização. Espera aí um pouquinho, deixa eu aumentar mais um pouco. Beleza. Então, olha só, pessoal. Essa aqui é a primeira página do artigo, tá? Percebo que é diferente da monografia, ok? Porque na primeira página do artigo, ó, você já tem aí o título, né? O nome dos membros, o resumo na língua vernácula e já começa a introdução, tá? Já começa a introdução já na primeira página. Então percebam, gente, que a primeira página do artigo é bem diferente da primeira página da monografia, tá? Lembre que na primeira página da monografia você tem a capa, né? Aí depois você tem a folha de rosto, depois você tem o resumo na língua vernácula, depois tem o resumo na língua estrangeira, aí vem o sumário e só depois é que vem a introdução, né? No artigo, não tem capa, não tem folha de rosto, não tem sumário, tá, gente? Ó, tem o resumo, tá vendo? Ó? Você tem o resumo na primeira página, mas é o resumo na língua vernácula, tá? O resumo na língua estrangeira, no artigo, vem só depois da conclusão. Ok, pessoal? Beleza, então vamos começar aqui, ó. Claro, né? Começar do começo, né? Aqui nós temos aqui, ó, nome da instituição, nome da unidade e nome do curso, ok? Esse quadrinho que está aqui em volta, ó, não precisa se preocupar, tá? Não precisa colocar. Então, colocar o nome da instituição, nome da unidade, nome do curso. Percebam que eles estão centralizados em caixa baixa, tá? Não está negritado, ok? O título aqui, ele tem a formatação fonte 12, tá? Arial, né? Fonte Arial 12. Então, é isso que nós vamos usar aqui, tá? Fonte Arial 12, caixa baixa centralizado. Então, vamos lá para o meu Word. Ok. Tá aqui meu Word. Então, a gente tem que fazer aquela configuração básica, né? Então, nessa configuração básica, pessoal, nós, antes de começar a fazer, colocar título, colocar o nome da instituição e tudo mais, temos que fazer aquela configuração básica, prévia, tá? Que, primeiro, coisa que você tem que fazer é configurar as margens, tá? Lembra as margens? 3 centímetros superior, 3 centímetros à esquerda, 2 centímetros à direita, 2 centímetros inferior. Tá? Então é a mesma configuração das margens da monografia. Então como é que você vai fazer? Você vai entrar aqui, ó, em parágrafo, tá? Em parágrafo. Desculpa, não é parágrafo. Você vai entrar, desculpa, você vai entrar em layout, tá? Menu layout, ok? Menu layout. Esperar aqui abrir o menu layout. E aí, quando abrir o menu layout, aí vai lá em margens. Ok? Então, vem aqui em margens. Tá? No caso da minha margem, dessa minha versão aqui, ele guarda a última configuração que eu fiz, tá? Configuração personalizada, que aqui já está na norma. Só que eu vou, vamos supor, né? Não está essa configuração personalizada aqui. Então, você tem que vir aqui, ó, em
margens personalizadas, tá? Espera um pouquinho, deixa eu abrir aqui margens personalizadas. E aí lá nas margens personalizadas, é a mesma configuração que a gente fez na monografia, tá? Então lá nas margens personalizadas você vai configurar o que manda a norma BNT, tá? Isto é, superior 3 centímetros, inferior 2 centímetros, esquerda 3 centímetros, direita 2 centímetros. Beleza, então orientação é retrato mesmo, ok, clica ok. Pronto, já está com as margens devidamente configuradas, tá? Formatadas. Segunda configuração que a gente vai fazer é da fonte, tá, pessoal? Já deixa a fonte padrão, que no caso nosso aqui é a fonte Arial, tá? A princípio deixa com tamanho 12, tá? Apesar que a gente vai mudar um pouco esses tamanhos por causa dos títulos, ok? Então vamos mudar um pouquinho por causa dos títulos, mas no princípio deixa assim, tá? Então depois você vai configurar o seguinte: nós vamos fazer a página 1, né, do artigo, ok? Na página 1 do artigo, logo no início, você vai ter o espaçamento simples. Então você vem aqui no espaçamento, já poderia colocar um aqui, né? Mas não, eu vou primeiro. Quando você vai colocar espaçamento a primeira vez, tá? Espaçamento simples a primeira vez, então primeiro vem aqui, ó, em opções de espaçamento de linha, para entrar nesse menu, tá? Então você vem aqui em espaçamento. Por quê? Ó, aqui eu já posso até escolher aqui espaçamento simples, tá? Espaçamento simples é espaçamento 1, tá, pessoal? Só que o detalhe é aqui, ó. Você tem que deixar o antes 0 e o depois 6, ok? Tem que deixar essa configuração. Aqui na parte do recuo, não vou me preocupar com isso agora, tá? Só mais para frente que eu vou configurar isso aqui. Por enquanto, eu tenho que deixar esse espaçamento dessa forma. Antes 0, depois 6, espaçamento simples, que é a mesma coisa do espaçamento 1, tá? Agora, eu clico OK. E aí eu tenho aqui o espaçamento simples. Perfeito. Agora vamos colocar, então, a primeira coisa que é o nome da instituição. Tá? Então, vou deixar Arial 12 justificado aqui, né? Desculpa, não é justificado, centralizado, ok? Então, vou clicar nele, centralizado. E aí vou escrever agora o nome da instituição em caixa baixa, tá? Então, vou colocar, em vez de colocar Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, né? Poderia colocar assim, tá? Mas é claro que o nome completo vai depender do seu orientador. Eu vou colocar o nome reduzido, tá? Que é simplesmente Centro Paula Souza. Pera aí, pessoal, só... Então, eu vou colocar aqui, então... aqui o meu ainda não... Eu cliquei no centralizado, mas ainda não foi. Então, clicar aqui no centralizado, pronto, agora sim. Agora aqui eu escrevo em caixa baixa. Pessoal que já esqueceu, pessoal, caixa baixa é você só colocar em maiúsculo só as primeiras letras, tá? Então, centro. Opa. Centro. Paula Souza. Beleza, então, nome da instituição. Na outra linha, nome da unidade. ETEC de Sapopemba. Opa, Sapopemba. Beleza. E agora o nome do curso, né? Então, o nome do curso pode ser qualquer nome do curso que você está fazendo, é óbvio, né? Então, por exemplo, técnico em administração
Ilustração. Ok? Beleza. Então, olha só. Coloquei, então, aí o nome da instituição, nome da unidade, nome do curso. Eu vou pular uma linha agora e vou colocar o título do artigo. Vamos lá, então. Pular uma linha, beleza, e colocar o título do artigo. O título já é negrito, né? O título já tem que vir configurado como negrito. Aqui, tá? Caixa alta. Ok, pessoal? Então, lembrando, caixa alta, você vem aqui no Caps Lock e ativa ele, tá? Você vai deixar todas as letras maiúsculas, ok? Então, vou colocar aqui um título qualquer, por exemplo, puxando aqui o técnico de administração, né? É claro que o conteúdo aqui não vai importar muito, tá, gente? Porque o foco aqui é saber fazer a configuração, tá? Então, vou colocar aqui um título, vamos supor, aproveitando aqui o técnico de administração, eu vou colocar aqui administração em tempos de pandemia. Muito bom. Tá? Então, um exemplo, ok? Muito bem, coloquei o título, tá aí. Pula uma linha e coloca agora o nome dos autores, tá? A mesma coisa que a gente fez na monografia, tá? Em ordem alfabética crescente, tá? Então, mas percebe que o nome dos autores, olha, Arial 12, tá? Espaçamento e meio, alinhamento centralizado. Apesar de ele estar falando de espaçamento e meio, eu vou deixar espaçamento simples. Então, só que ele não é em negrito, tá? Eu vou tirar daqui de cima o negrito. Ok? E vou colocar o nome dos meus autores. Então, eu tenho um autor, dos autores da minha... os autores do artigo, né? Então, vou colocar aqui o nome de um autor, Antônio César. O nome do outro autor, César Lemos. E o nome do outro autor é o Lemos Oliveira. Beleza. Tá? Então, já tem o nome dos autores aqui de acordo com a norma. Depois tem aqui o resumo, tá? O resumo, pessoal. Então, na monografia, como é que era configurado? Como é que era formatado o resumo? Você tinha que colocar o resumo como título, né? Em caixa alta, a palavra resumo, né? Em caixa alta, centralizado. Aqui no artigo, o resumo, olha, ele vem fazendo parte do próprio texto e não como um título, tá? E só a palavra resumo vem em negrito, o restante é normal. Então, vou colocar aqui, pular uma linha, né? Aí, isso aqui agora já é justificado, né? Então, venho aqui, ó, clico aqui no justificado, beleza? E aí eu escrevo, então, resumo, só que resumo em negrito, pronto, aqui, negrito, certo? Então, vou colocar resumo, 2 pontos. Muito bom. Agora eu coloco aqui, vou tirar o negrito aqui, porque o restante do resumo não é negrito, tá? Então, vou voltar lá e vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou até pegar esse próprio resumo aqui do exemplo aqui, ó, e vou colocar lá. Vou colocar aqui, por exemplo, aqui, copiar. Pronto. Vamos voltar lá para o texto e vamos colar aqui. Pronto. Olha aí, né? Só que
percebam, quando eu copio, tá? Quando eu copio e colo, ele vai colar com a fonte que ele pegou de lá, tá, gente? Então, como eu colei aqui, ó, olha a fonte que ele tá. É o Calibre, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse texto. Ixi, veio junto esses dois pontinhos, né? A gente tira, não tem problema. Então, eu vou selecionar esse texto, tá? E vou formatar de acordo com a norma. Tá? Então, vou pegar aqui. Já selecionei o texto, que estava como Calibre, né? Então, eu vou pegar agora esse texto e vou formatar com Arial. Então, vamos lá. Aqui, Arial, tamanho 12. Né? Então, aqui vem um aumento aqui. Pronto, tamanho 12. Agora sim, ó, tá formatado, né? Arial, tamanho 12, com espaçamento simples, justificado. Beleza? O próximo elemento obrigatório é as palavras-chave, tá? Palavras-chave. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, então, palavras-chave, tá? 2 pontos. Então, as palavras-chave também é a mesma norma que tem lá no artigo, tá? No mínimo 3 palavras-chave, no máximo 5. Aliás, falando em quantidade de palavras, eu acho que é interessante frisar isso aqui, tá? O resumo não pode ultrapassar 250 palavras, tá? Então, aqui tem uma dica do que é o resumo. Apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento, constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas, e não de uma simples enumeração de tópicos, não ultrapassando 250 palavras, seguido, logo abaixo, das palavras-chave, tá? As palavras representativas do conteúdo do trabalho, isto é, as palavras-chave e ou descritores, conforme a NBR 6028. Então, ali só não fala que as palavras-chave tem que ser no mínimo 3, tá? No máximo 5, ok? Então, vamos colocar aqui algumas palavras-chave. Como o meu tema aqui que eu coloquei foi sobre pandemia, né? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, vírus. Aí as palavras-chave são sempre separadas por ponto, tá? E finalizadas por ponto, né? Vamos colocar aqui vacina, tá? Vamos colocar aqui proteção. E finalizada por ponto. Beleza. Terminei aqui o meu resumo. Vamos voltar lá. Próximo é a introdução. Introdução é o primeiro elemento. É o primeiro elemento obrigatório, tá? Primeiro elemento obrigatório. Textual, ok? Então, começa aqui a introdução. Só que aí já começa com espaçamento 1,5, tá? Então, a partir dos elementos textuais, o espaçamento é 1,5. Então, eu venho aqui no espaçamento, tá? Coloco 1,5. Aqui eu já posso colocar diretamente aqui, tá, pessoal? Não precisa entrar em opções de espaçamento novamente, tá? Você pode colocar aqui, porque aquela configuração antes 0, depois 6, já está lá, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Ele já vai ficar configurado lá, tá? Então, é só clicar aqui, então, na parte do espaçamento, já está lá 1,5, tá? E aí você vai ter o espaçamento certo aqui, beleza? Então, pula deixa uma linha em branco, né? E aí vem introdução. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, por enquanto eu vou colocar o título bem simplificado, tá? Introdução. E aí depois a gente vai pegar uma técnica que a gente viu lá na monografia e aplicar aqui também na parte de titulação. Muito bem. Conforme eu falei, pessoal,
aqui nesse vídeo, a intenção principal é fazer a formatação, tá? Fazer a configuração de acordo com as normas ABNT. O conteúdo não é o foco aqui desse vídeo, tá? Porque o conteúdo vai depender da pesquisa que você está fazendo, do TCC que você está fazendo, né? Do artigo que você está desenvolvendo, tá bom? Então, o foco aqui é a configuração. Então, eu vou colocar aqui um texto qualquer, tá? Então, não sei se vocês vão lembrar também lá do vídeo das normas ABNT, né, a parte 2, que eu usei um comandinho chamado rand, tá? Rand de randômico. Quando você coloca igual, rand, né, de randômico, aí o primeiro número que eu colocar aqui é a quantidade de parágrafos que eu quero desse texto aleatório, vírgula, e o segundo número é a quantidade de linhas que eu quero em cada parágrafo, tá? Então, o primeiro número é a quantidade de parágrafos e o segundo número é a quantidade de linhas que eu quero em cada parágrafo. E o comando rand gera um texto aleatório, tá? Então, é só tecla Enter, pronto, ó. Gerei aqui um texto aleatório qualquer, tá? Na verdade, pessoal, não é um texto qualquer, é um texto aleatório, mas não é qualquer, tá? Porque, na verdade, o Word, ele pega esse texto lá do help do Word, tá? Então, olha, tá aqui, ó, já tá tudo, inclusive, com espaçamento em meio, né? Já está justificado. A única coisa aqui é o recuo na primeira linha, tá? Ele só não tem aqui o recuo na primeira linha. Tá? O que é aquele recuo da primeira linha? Aquele espacinho que a gente tem que dar